Boa noite, que a fé, a esperança, o amor sejam frutos que permaneçam em nossos corações, amém? Glórias a Deus. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui essa noite. Talvez você não tenha noção, mas esse encontro, essa agenda, estava marcada desde a eternidade. E nós obedecemos o chamado, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Nós estamos falando, desde o início desse mês, falando sobre servir. Servir é trabalhar em prol de alguém, para uma instituição, para um coletivo, para pessoas, trabalhar em favor de. Isso é servir. Nós falamos no início, servir aos outros como se fosse ao rei, no qual Jesus nos exorta na sua palavra, quando foram solicitados a Jesus, olha, mas como nós faremos isso por você, Jesus? Quando vocês fazem a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então, nós temos que servir aos outros, como se estivesse servindo ao próprio rei, Luciana. Imagine servir aos outros como se fosse uma autoridade extrema. Você está disposto a servir outras pessoas? Você tem a predisposição para isso? Foi o segundo tema. Servindo ao irmão com toalha e avental, ou seja, servindo ao irmão. Aí os irmãos já da nossa igreja, com toalha e uma bacia, no qual nós fomos ensinados pelo Senhor, um exemplo de humildade, no qual o Senhor se debruçou sobre os pés do discípulo, no qual ele lavou e enxugou os pés dos discípulos, servindo ao irmão com toalha e avental, com toalha e bacia. Você tem servido ao seu amigo, foi de quarta-feira passada, no qual Jesus, numa situação em que estava falando na casa de Pedro, e tinha um homem paralítico, no qual não conseguiria chegar nunca naquele lugar, entrar naquela casa onde encontrava-se Jesus. Provavelmente ele estava ensinando e curando, mas tinha um homem paralítico, por suas pernas, ele não conseguia chegar ali. E aí quatro amigos, colocaram ele no leito, chegaram e romperam as dificuldades do espaço que não havia espaço naquele lugar, subiram até a laje, até o cume da casa, abriram o telhado, desceram seu amigo, e ele pôde ter um encontro com Cristo, no qual foi curado. E a pergunta foi, o que você tem feito pelo seu amigo? E aí pela manhã, logo no culto da manhã, nós estivemos falando, e nós fomos tremendamente abençoados, servindo a Cristo sem reserva. Sabe aquela último gás? Sabe aquela última gota? Esquece isso, é sem reserva. E a segunda parte da mensagem agora à noite, servindo a Cristo sem reserva, a parte 2. Nós temos a plena certeza que assim como Deus falou conosco pela manhã, falará conosco agora. Vamos abrir nossas Bíblias? Você que está em sua casa, no seu trabalho, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Você aqui também, abra sua Bíblia, você que está aqui na igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos até projetar aqui, mas é bom que você esteja com a sua Bíblia em suas mãos, aberta, no qual nós vamos ler a sua palavra. Versículo 1, e faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus, e em segredo, e também matá-lo. E diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. E Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume e de nardo puro, muito caro,
ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns com os outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticaram a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, presta bem atenção, ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Nós lemos esse texto rico, e aí nós discorremos pela palavra, falamos do rótulo de Simão o leproso, que aquele homem já não era mais leproso. A mulher é chamada Maria nos outros evangelhos, é citado o nome Maria, que Marcos não cita. Ela é a mesma Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. Em 3 episódios, essa mulher aparece na Bíblia. Nos três episódios, a mulher está aos pés de Cristo. A primeira vez, ela estava aos pés de Cristo para aprender. A segunda, ela estava aos pés de Cristo para chorar, que foi a ocasião da morte de seu irmão Lázaro. E a terceira é esse texto que nós lemos, e na narrativa de João 12:13, aos pés de Jesus para servir, no qual a narrativa de João diz que aquela mulher quebrou o gargalo e derramou todo aquele perfume aos pés de Cristo. E com os seus cabelos, ela, novamente aos pés de Cristo, ela seca os pés de Jesus. Vamos aprender com Maria 8 características de como servir a Cristo, mas 4 já aprendemos pela manhã, não foi mesmo? 4 foram essas questões pela manhã. O próximo é: Jesus disse, ela fez tudo o que pôde, ou seja, que a mulher fez tudo, não guardou nada. Depois, ela serviu o seu melhor. Aí está uma figura com um vaso de alabastro, de calcário, formado de calcário e carbono, e dentro desse vaso de alabastro, desse frasco de alabastro, estava uma essência, um nardo puro, lá no Himalaia, no qual nos arbustos, que eram secos, triturados, e com a distância vinda nos lombos dos camelos, e chegava até Jerusalém. Por isso se tornava cada vez mais caro aquele perfume. Ela também, no terceira característica que a mulher serviu de forma sacrificial. Ela abriu mão de alguma coisa. Aliás, ela abriu mão de muita coisa para lançar mão do perfume. Betânia era um lugar muito pobre, distava 3 quilômetros apenas de Jerusalém. No entanto, era um lugar muito amado pelo nosso Senhor Jesus. E olha, foi um sacrifício muito grande. Nós falamos também aqui pela manhã, que era um ano de trabalho daquela mulher. Ou seja, se nós levarmos em conta um trabalhador com salário mínimo, recebe 1.100, multiplicado por 12 meses, recebe 13.200. Era o fato que ela conseguia um perfume. Talvez você não faça isso que ela fez. 13.200, uma média no dia de hoje, e pegar todo o perfume, quebrar o gargalo e derramar sobre Jesus. Ou fazer isso de uma vez só, com uma intenção, com a motivação que você tenha. Mas essa foi uma mulher também que serviu no modelo com sacrifício. E por quarto e último, ela rompeu as críticas, porque ali no versículo 4 até o 6, nós vamos ver a narrativa que era
os próprios discípulos que estavam veemente criticando aquela mulher. Fala, que desperdício! Isso poderia ter sido vendido, esse perfume, essa essência, 300 moedas de prata. Ora, nós poderíamos ajudar os pobres. E quem citou essa frase, e quem acompanhou foi os discípulos, outros discípulos, mas quem citou foi o cafajeste do Judas. E ele queria era roubar aquele dinheiro. Por isso ele veio com a motivação errada e chegou e falou assim, poderíamos vender, colocar na sacola. E ele era acostumado em colocar a mão na sacola e roubar, porque era o tesoureiro dos discípulos. Motivação errada. Mas aquela mulher caminhou. E caminhamos com ela pela manhã. Rompeu também as críticas. Vamos lá? 4 características daquela mulher. Ela serviu com tudo que pôde. Ela serviu com o seu melhor. Ela serviu de forma sacrificial. Ela serviu superando as críticas. E você, como tem servido a Cristo? Quinta característica, e agora a gente retoma a mensagem, a parte 2 dessa noite. Maria serviu só para agradar a Jesus. Você já se viu numa situação no qual tudo que você tinha que fazer, você pensava em agradar alguém. E aí você acabou adquirindo alguma dificuldade, principalmente a de dizer não. Você já passou por essa situação? Por querer agradar os outros, sempre disse sim, no momento que deveria dizer não. Talvez você já tenha passado por essa situação. Mas aquela mulher rompeu isso. Maria serviu só para agradar a Jesus. E olha que ali estava alguma liderança que poderia me chamar da liderança da igreja da época. Os fundadores, os primeiros discípulos. Claro que, se hoje nós somos chamados de discípulos, muito por causa daqueles discípulos. E cá entre nós, homens errantes. Ninguém acreditava naquele maioria pescadores, galileus, alguns de Cafarnaum, pobre. Muito parecido conosco, parece a nossa história, né, Diogo? Pessoas que erram, pessoas que falham, mas que têm uma tremenda vontade de acertar. Por isso estamos em aperfeiçoamento. Assim como eram os fundadores dessa igreja, 56 anos. Os fundadores, eles são especiais demais. O que eles diriam de nós, essa geração chamada hoje, hein? Aquilo que eles plantaram lá atrás. O que eles diriam de nós? Eita, essa juventude que hoje toca bateria, toca guitarra alta, que deixa a barba crescer toda torta e que vem, que se disponibiliza. O que os fundadores diriam de nós? Mas nós também não podemos tão somente agradar os fundadores, hein? Fôssemos tão somente agradar os fundadores. Não estou falando que eles não são importantes, mas antes dele está Cristo. Aqueles homens estavam ali, diante daquela mulher, diante de Marta, Lázaro, Simão leproso, estavam ali, mas também estava ali Cristo, que tinha toda a primazia. Era importante agradar primeiro a Cristo, do que antes agradar qualquer pessoa. Maria serviu só para agradar a Jesus. Se você for servir tão somente para agradar aos pastores, ao pastor, você está perdendo seu tempo. No entanto, o pastor presta conta da sua vida. E às vezes passa uma solidão muito grande por você. Essa semana eu encontrei, entre várias reuniões, um líder, e era um jovem, e ele falou, é comum isso? Eu falei, o quê, rapaz? Fiquei preocupado. De vez em quando bate uma solidão, de uma impotência, de que você é totalmente incapaz de realizar a liderança nessa igreja. Eu falei, olha, todos os dias.
todos os dias, bate uma solidão, que é só você e Deus. Não tem ninguém para te dar uma ideia, no WhatsApp está desligado, e a maioria das vezes isso acontece de madrugada. E com o pastor é a mesma coisa. Se sente totalmente impotente. E presta conta. Um dia prestará conta de uma forma diferente, mas hoje já presta conta naquilo que é solicitado como mordomo. Mas olha, se você for continuar pensando que tem que agradar pastor, você está cometendo um grande erro. Que mais vale obedecer a Cristo do que a pastores. Também existem as famílias, né? Nós fazemos parte de uma família. E também tem as famílias da igreja. E cá entre nós tem famílias que são mais influentes do que outras. Imagine se nós fôssemos tomar nossas decisões baseadas nas famílias de coronéis. Antigamente tinha isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, não existe isso. Mas famílias influentes que mandavam em igreja. Aqui não, na sua igreja, que você que está assistindo aqui também não, mas imagine se nós prestássemos obediência a famílias influentes, no qual não estavam em parceria, na mesma pegada que Jesus. Talvez nós estivéssemos voltados a obedecer pessoas influentes. E não só aqui, talvez em outros lugares. Ao contrário, tem famílias que oram por famílias. Famílias que se juntam para servir a Cristo como primazia e agradam a Cristo juntos. Essa é a essência de igreja, de juntos, junta amigos, junta pessoas que nunca se conheceram, junta o analfabeto com o doutor. Isso só existe em igreja. Isso só existe em igreja, no qual pessoas se juntam para servir juntos, mas agradar primeiro a Deus. A liderança, as denominações. Olha, nós temos um treinamento no próximo dia 7 do 8. Se nós pensássemos só em agradar a Associação Leopoldinense, a Convenção Batista Carioca, Junta de Missões, Convenção Batista Brasileira, isso é importante demais, demais. Somos unidos como associações e convenções, somos independentes em nossas decisões, como o irmão Samuel falou, mas temos que agradar primeiro a Cristo. E essa mulher entendeu isso. Primeiro agradar a Cristo. Se eu for agradar o irmão, já pensou? Se eu fosse viver a minha vida para agradar um ou outro. Os irmãos já perceberam, agora falando do pastor Marcelo, já perceberam que eu erro e erro bastante. Em algum momento, você pode se aborrecer comigo, em algum posicionamento, e a gente pode conversar e nos ajustarmos. Talvez tenha algumas posições minhas que você não goste, talvez tenha algumas aqui que eu também não goste, mas igreja é isso, nós vamos nos ajustando em amor, e até agora nós temos caminhado no processo de sucessão pastoral em paz. Em paz. E continuaremos em paz. Um passo de cada vez. Mas não podemos agradar a todos. Vai ter hora que eu vou dizer não para você. Vai ter hora que eu vou criticar você. Tem hora que você vai me criticar. E juntos, em amor e em paz, prosseguiremos com a unidade em Cristo, no qual Cristo é a cabeça desse organismo. É a cabeça da igreja. Maria serviu só para agradar a Jesus. E aí o versículo que aponta muito para isso, 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, onde Paulo diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E é isso que nós temos buscado dia após dia. Mesmo que nós não precisemos agradar uns aos outros, além do serviço principal de Cristo, temos que conviver
em paz. Mas em relação ao trabalho, nos cursos, faculdade e amigos, o que eu tenho feito? Será que em algum momento eu tenho mudado minha posição, alguns pensamentos, tão somente para agradar o amigo da faculdade, que tem um posicionamento diferente que o meu, como cristão, tem que ser norteado pela palavra. Mas agora naquela intenção de, poxa, se eu não for aceito aqui nesse grupo, e se meu grupo não me quiser dentro de um contexto de trabalho, de seminário, de grupo? E se não me chamarem nem para tomar uma Coca-Cola? Geralmente não é a Coca-Cola que chama a gente para tomar. Mas se eu começar a ficar muito isolado, Maria nos ensina uma lição muito interessante: agradar primeiro a Jesus no serviço. Daí tem surgido muitas ideologias, e uma delas é a ideologia de gênero, no qual querem acabar com masculino e feminino. E o princípio bíblico é o quê? Homem, mulher. E agora a nomenclatura, não pode falar nem ele nem ela, Elu, hein, Samuel? Elu. Não pode, porque senão eu posso estar ofendendo ele, que quer se chamar de ela, e ela de ele. Aí, para eu agradar, eu começo a entrar nesse contexto no qual eu não acredito, mas para agradar, eu posso me aproximar e conviver. E, olha, eu sou eu, eles são eles, mas eu posso começar a dizer que isso não tem nada a ver mesmo. E começar a entender que eu também posso vivenciar, experimentar essa ideologia. Ora, porque isso não vem assim, de uma vez, vem sorrateiramente. Vem na televisão, começa nos desenhos, começa sorrateira em algumas mensagens, propaganda, né? E agora a mídia, as redes sociais, as propagandas de fast food, então, tem massacrado. A igreja tem que se posicionar quanto a isso. Nós temos princípios que não abrimos mão. E lançamos mão da palavra para combater isso. Por isso a importância. Nós estamos já distante das nossas crianças, né, Guindonice? Quanto tempo trabalhamos, continuamos trabalhando por via remota, mas presencial faz muita importância. Trabalhar com crianças, nossas igrejas, instruir os nossos adolescentes, instruir os nossos jovens. Olha, mais vale agradar a Deus do que aos homens, mais vale agradar, obedecer a Deus do que ideologias que venham roubar tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. E depois isso vem para a nossa mesa de jantar. Pai, mãe, não é bem assim não. Eu não sou homossexual, mas não tenho nada contra eles, eles podem viver. Olha, nós temos que amá-lo. Alguém tem dúvida sobre isso? Nós temos que acolhê-los, nós temos que conviver, aceitar. O lugar de homossexual é aqui em nossa igreja, conosco, convivendo conosco, aprendendo conosco, nos relacionando com eles. Mas isso não quer dizer que eu vou compactuar com aquilo que eles creem. Combatemos pecado, vamos continuar combatendo pecado e amando o pecador. Parece clichê, mas vamos continuar falando. O dia que deixarmos de falar isso, fecharemos as portas, porque princípios irrevogáveis da palavra do Senhor nós vamos continuar falando. Nós temos a plena certeza que Deus está conosco. Agora, precisamos compreender o dia de hoje. Precisamos compreender o que nossos filhos estão conversando, o que eles estão vivenciando. Se foi difícil para nós sermos criança, adolescentes, jovens, para eles é bem mais difícil. Bem mais difícil. Por isso temos que ter uma cobertura espiritual muito grande. E elucidarmos a partir de interagirmos com eles. Porque senão
vai chegar um tipo de comunicação que nós não vamos compreender, e nós ficaremos totalmente alienados a tudo isso. E servir a Cristo de uma forma viva e eficaz é combater também ideologia de gênero, tratarmos disso em nossas redes sociais. Cada um tem sua rede social, você é responsável por ela. Ninguém aqui vai ficar correndo atrás e visualizando o que você está fazendo, mas tem coisa que você leva o nome de Cristo, você também leva o nome de membro dessa igreja, e você representa o reino do céu também através da sua rede social. Nós lemos pela manhã que temos que consagrar tudo o que nós fazemos a Deus, dedicarmos. Isso compete também você com sua rede social. Você pode estar proclamando o Evangelho a partir da rede social. É claro que você acaba colocando também as suas opiniões políticas, ideológicas, de algumas coisas. Mas tem que ver, tem um ponto, tem um limite, porque você pode estar prejudicando, fechando porta, para que pessoas possam te aproximar de você. Fica aqui uma posição pessoal do pastor provisório dessa igreja. Eu não comento política. Esse púlpito não se fala de política. Mas se você, em sua rede social, você é livre para expressar a sua opinião. Mas não deixe que o inimigo use a sua mente, use seus dedos para manter contendas. Essa é a orientação. Você possa atentar para isso. Senão, você pode viver da maneira que você entender, mas sabendo que, consciente que você pode estar prejudicando ou abençoando alguém de maneira tremenda. O papel de servo a Cristo se dá em todos os âmbitos. Antes, nós lidávamos tão somente aqui, em quatro paredes, e no evangelismo que nós tínhamos pessoal ou em massa. Agora, a rede social. Tanto que quando nós não podíamos tratar disso, nos comunicar, louvar aqui dentro do santuário, foi a rede social que nós conseguimos nos comunicar uns com os outros. E não deixamos de evangelizar, não deixamos de nos comunicar. Mas, já que essa é uma porta, que seja uma porta de bênção. E não precisamos agradar a todos. E aí, um filtro muito importante é o que eu teco, o que eu me exponho, eu coloco, passar por um filtro. Eu estou agradando a Cristo, eu estou servindo a Cristo com isso que eu vou postar agora. Com essa resposta, terá que dar uma vontade de responder a alguém, mas eu sirvo a Cristo, e esse é um grande filtro. Maria enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Nós não lemos isso na leitura que nós fizemos, mas no Evangelho de João diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus. No Evangelho de Marcos diz que derramou na cabeça, né? Mas olha, se começou pela cabeça e escorreu pelos pés, eles não estão contradizendo em nada, mas o nardo puro escorreu aos pés de Jesus. E ela enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu. E a casa se encheu-se com a fragrância do perfume. O que você serve, com a maneira que você serve a Cristo, esse perfume se exala por onde você estiver. As suas pegadas vão deixando fragrância do bom perfume, também de Cristo. E ela quebra todo o protocolo, porque uma mulher, naquela época, não poderia expor os seus cabelos. E aquela mulher tira o coque, tira a trança, tira tudo. Ela quebra o protocolo e se lança aos pés de Jesus para dar o seu melhor. Essa é Maria, uma mulher no qual nós aprendemos e aprendemos muito. Sexta, Maria serviu a pessoa certa. O versículo 6 e 7 aponta para isso. Cuidar dos pobres não é importante? Não é urgente? Não é secundário?
É secundário isso? Ou é urgente? Porque dá a entender que Jesus fala uma coisa diferente. Vamos ler o versículo 6 novamente. Versículo 6 diz assim: mas Jesus disse, deixem essa mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim. Ela fez para mim uma boa coisa, pois os pobres estão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-lo, mas eu não estarei sempre com vocês. A princípio, se nós lermos isso de uma forma descuidada, vai parecer que Jesus não se importa muito com os pobres. E talvez quem tem fome não tem pressa muito não, dá até para esperar. Parece que isso não é muito urgente, isso pode ser deixado de uma forma secundária. É assim que Jesus olha os pobres? Será que é assim? Será que é realmente dessa forma? Será, Édre? Então bota o segundo, o próximo. Ninguém entrará no céu, vamos falar de 3 ou 4 verdades. Ninguém entrará no céu porque ajudou os pobres. Alguém acredita nisso? É muito bom, devemos, por isso alcançamos mais de 12 toneladas no tempo de pandemia. Mas isso não fará de nós membros que estão carimbando, chancelando a entrada no céu. Ajudar os pobres precisa ser o resultado do meu amor a Jesus e não o substituto do amor que tenho por Ele. Eu posso ajudar os pobres e tenho que fazer, mas isso é um resultado do que Cristo fez por mim e não como substituto do amor que tenho por Ele. Ele ainda continua sendo prioridade e vai continuar sendo prioridade. Ajudar os pobres é fruto do novo nascimento. A pessoa que tem um nascimento regenerado entende isso. E não posso ajudar para alcançar o favor de Deus, e sim por ser grato pelas graças recebidas. Quem tem um novo nascimento entende isso. Que aí eu começo a ajudar, porque isso é um fruto que eu começo a desenvolver em mim. E eu não vou fazer isso, se eu fizer, Xadel, se eu fizer muito pelos pobres, logo Deus vai me abençoar tremendamente. Isso é uma tremenda falta de respeito, porque você está barganhando com Deus. E aí, fruto disso, a amostra disso, eu começo a tirar algumas fotos, aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, começo a me promover, daqui a pouco eu estou me candidatando a algum cargo de interesse. O novo nascimento me faz entender que é um fruto do novo nascimento, que é feito em Cristo. Quarta verdade, se Jesus não for a nossa motivação, podemos fazer algo bom com a motivação errada. Já imaginou fazer coisa boa durante a minha vida inteira com a motivação errada? Sabe quem lê? Sabe quem tem uma sonda muito especial que vai até o nosso coração e vê tudo isso? É o próprio Cristo. Ele não está falando que não é urgente, ele não está falando que não é necessário ajudar os pobres, mas olha, primazia de Cristo, e Maria entendeu isso perfeitamente. Sétima, ela serviu no tempo certo. O tempo certo. Versículo 8 vai apontar muito bem isso, que diz assim: ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte, ela veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eduardo, ela fez no tempo certo. E aí nós vamos entender. Eu fiz só um resumo da sequência do que aconteceu depois da atitude daquela mulher de derramar o que ela tinha de mais precioso sem reserva alguma. Pela manhã nós estamos dizendo que, foi até a última gota. Por isso, daí vem a palavra esgotamento. Foi até a última gota, sem nenhuma reserva que aquela mulher ficou. Mas depois que ela fez isso, teve uma sequência de fatos
Eu peguei só um resumo, sequência dos acontecimentos, para nós entendermos que ela serviu no tempo, para entendermos que Maria serviu no tempo certo. Judas sai de Betânia para vender Jesus. Ele foi negociar. Naquele momento ele foi negociar. Ele sai daquele momento ali e foi negociar a traição de Jesus. Por quanto valia entregar Jesus. Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, no qual ele entra montado num jumento. Ah, Penha, montada no jumento, como o profeta já tinha anunciado, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o povo gritava, e com ramos, e dizia, bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. E assim foi Jesus entrando em Jerusalém. Do Monte Moriá, olha para Jerusalém e chora. Diante do monte, Jesus olha para Jerusalém, e dizendo a seguinte exclamação, ah, Jerusalém, Jerusalém, por que não quis ser acolhida em meus braços? Assim como a galinha que coloca os seus pintinhos embaixo das suas asas, eu quis acolher-te, e tu me desprezaste. E está ali Jesus diante daquela cidade, no Monte Moriá, chorando. Ele estava prevendo o que iria acontecer. No ano 70, Jerusalém é devastada, e o povo de Israel foi disperso, anos e anos, né, professor? Professor Vinícius, por todos esses anos foram dispersos até o dia 14 de maio de 1948, onde um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele deu o voto Minerva na ONU, e foi naquele dia, foi conclamado o Estado de Israel, a nação de Israel. Olha quanto tempo, olha quantos anos Israel ficou disperso, e agora, só em 1948, foi como nação, foi aceita como nação na ONU. No cenáculo, voltando à situação, no cenáculo teve a ceia, no qual Jesus esteve com os seus discípulos, ali puderam ceiar. E aí, novamente, estava quem? Judas, que tinha voltado àquela cena. A ceia tinha sido preparada por João e Pedro. E ali estava no cenáculo, ceando. Pedro é avisado que negaria Jesus. E olha, ele disse, ó Senhor, isso nunca vai acontecer. E aí, nós, ao longo da história, nós fomos descobrindo que Pedro nega Jesus. Jesus vai ao Getsêmani, e suou gotas de sangue, porque estava prevendo tudo que ele ia passar. Mas o suor, aquela ansiedade, aquela transpiração, aquela inquietude, era porque ele carregaria todos os nossos pecados, o pecado da humanidade naquele momento. E fez com que Jesus suasse gotas de sangue, porque ele seria rejeitado. Todo aquele sofrimento, ele já sabia desde a eternidade, mas naquele momento, como 100% homem, 100% Deus, ele estava pressentindo o abandono que era necessário. Por isso que nós, cristãos, passamos por alguns abandonos, e se ele superou isso, nós também superaremos. Por isso, quando você ficar de madrugada e vier as suas lágrimas, e vier a sensação, será que eu vou viver isso para sempre? Se Jesus venceu, você também vencerá. Não deixe que o desânimo, não deixe que a depressão venha querer te contaminar. Você é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Jesus é preso, levado à casa de Caifás, antes foi à casa de Anás, depois Caifás, e é espancado, esbofeteado, e Pedro vendo toda aquela situação, isso vai sobrar para mim, chegou a hora de negar Jesus, e Pedro nega. Jesus é levado para Pilatos, Pilatos lava as suas mãos, condena Jesus, Jesus é crucificado e morto, e domingo pela manhã, aí nós vamos entender o que aconteceu domingo de manhã, e porque Marta serviu no momento
certo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, nenhuma dessas Marias aqui é a Maria do nosso texto, não é a Maria que ungiu os pés de Jesus com os seus cabelos, não é essa Maria. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando às outras: quem moverá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que já era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, ou seja, um anjo, vestido de roupas brancas, assentadas à direita, e ficaram amedrontados. E disse o anjo: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde havia um posto, olha o sepulcro está vazio. E olha aquelas mulheres, sabe o que as mulheres foram fazer lá no sepulcro? Eles foram com os seus aromas ungir o corpo mas Jesus já tinha sido ungido por Maria no momento certo, ela serviu no momento certo. A Bíblia é magnífica, não é? Olha a sequência para trazer a resposta de que Jesus tinha dito em Marcos 14, versículo 8. No momento certo. No momento certo. Maria fez tudo no tempo certo. O que você precisa fazer hoje? A pergunta é: o que você precisa fazer hoje? Para servir a Jesus, o que você precisa fazer hoje? Ela serviu com reflexo para a eternidade. O oitavo e último, para a eternidade. Olha o versículo 9, como é lindo esse versículo 9. Eu afirmo a vocês, olha Jesus falando, eu afirmo a vocês, e isto é verdade, em qualquer lugar do mundo, onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Sabe que dia é hoje, Xadel? Hoje é dia 25. Sabe qual é o mês, Luciana? Julho. Sabe qual é o ano, Samuel? 2021. Hoje estamos anunciando o evangelho. Sabe quem está sendo lembrada? Maria. Hoje estamos falando de Maria. Será o que faço hoje terá reflexo nas gerações futuras? O que eu faço hoje terá reflexo nas gerações futuras? Próximo. São sementes que nós estamos lançando, ao tipo de vida que eu estou vivendo, o tipo de ministério que eu estou cumprindo, o chamado que eu estou exercendo. Que frase resumiria a sua vida? Pense aí, qual a frase que faria assim, um resumo da sua vida? E eu vou ler novamente o versículo 8. Versículo 9. É o 9, tá? Eu afirmo a vocês que isso é verdade, em qualquer lugar do mundo, onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus netos. Qual a frase que resumiria a sua vida? É bem provável que alguém coloque na sua lápide. No seu velório, Zé Luiz, o que nós colocaremos? Já estou te adiantando que você vai antes de mim. Ficou preocupado, né? Ficou preocupado, eu senti que você ficou preocupado. Já veio logo a mente, e depois ele falou, é Deus que sabe mesmo. É Deus que sabe mesmo. Eu senti que tu ficou preocupado. O que estará na sua lápide? Aqui jaz Diogo, um homem. O que você tem feito fará diferença na geração de hoje, na que vem depois de você? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe quando eu falei dos fundadores? Eles fazem a tremenda diferença na minha vida. Apesar que eu não tenho que agradá-los, tenho que agradar a Deus, mas eles fazem. Aqui jaz Richard. E olha que vai ser um caixão grande.
mas deixou muita vida entre nós. O legado do Richard faz com que eu aponte. Baixou até a cabeça. Baixou até a cabeça, Camille. Aqui, Jai e Richard, que fez uma diferença em nossas vidas. Os seus filhos foram guerreiros. Os seus filhos avançaram. Foram proclamadores do Evangelho. Olha que maravilha. Os filhos de Joel, os filhos de Shadel, os filhos de Samuel, avançaram, avançaram e avançaram. Olha quantas coisas nós aprendemos com essa mulher, que decidiu tomar uma atitude que rompeu as expectativas daqueles que estavam naquele lugar. Nós vimos a sequência de tudo que nós falamos e nós podemos, então, pensar da seguinte maneira: o que essa mulher tem a ver comigo? O que essas características têm a ver comigo? São serviços aos pés de Jesus. Nós vamos cantar uma canção